Oi, pessoal. Oi, Ana Paula, boa noite. Thaís. Oi, doutora Amanda, tudo bem? Boa Boa noite. noite, Fer. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo. Ah, deixa eu só pegar meu fone Pontualmente. aqui pra gente não Ai, acontecer que nem da última vez. combinado. Boa noite, Rita, Jos Josélia. Pessoal, a gente já vai começar daqui a pouquinho a live. Assim que a doutora Amanda conseguir conectar o fone dela, para a gente ter uma produção de áudio melhor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tânia. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Pessoal, é um prazer novamente estar com vocês. Acho que deu retorno para mim. Será que deu para vocês, pessoal? Só um minutinho, Fer. Vamos começar já já a nossa live, pessoal. A semana passada, tudo bem, Ademir, Aldemir, Vivi Silva, William Tanner, Eunice, pessoal, a Bé, Espírito Santo. Já já a gente vai entrar na nossa live a semana passada. Infelizmente, a nossa live não deu certo por conta de problemas técnicos. Já já a gente, já a gente começa. Só um instante, pessoal. Eu vou chamar novamente a Amanda. Vão comentando aí, o tema da nossa live é SOS Epilepsia, medicamentos. Tudo bem, doutora Amanda? E agora? Vamos testar. Agora é tudo ótimo. Se o meu som estiver ruim, vocês avisam, pessoal, por favor. Mas é para dar tudo certo aqui, tô de fone. Perfeito. Pessoal, primeiro eu vou me apresentar para vocês, né? Sempre que eu navego pelo Insta, meu nome é Fernanda, eu sou assistente social na Associação Brasileira de Epilepsia. Eu tenho especialização em políticas públicas e desenvolvimento social. E a Amanda é uma grande parceira da ABE, através da Smith Martins, aí que a gente já tem um casamento de alguns anos. Nós temos a Smith Martins como oficialmente o escritório de direito que dá a orientação jurídica para as pessoas que nós recebemos no nosso atendimento. E nossa convidada é a Amanda, apesar de tão jovem, linda, ela é super expert no que ela faz. E eu queria que você se apresentasse, Amanda, para o pessoal que está assistindo a gente agora aqui. Boa noite, então, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigada, Fernanda, e obrigada, Bé, por esse convite para estar aqui mais uma vez, batendo um papo com vocês sobre direito à saúde da pessoa com epilepsia. Justamente eu sou advogada, eu sou de São Paulo, nasci e morei a vida inteira aqui, e também fiz a faculdade, o mestrado e o doutorado na USP, aqui em São Paulo. E eu tenho um escritório de advocacia e uma das nossas principais áreas de atuação é justamente o direito à saúde. Então, por conta disso, todos os dias chegam até mim pessoas que têm dúvidas sobre como conseguir acesso a tratamentos, a medicamentos, a canabidiol, uma série de questões. A Fernanda separou algumas das principais dúvidas que costumam chegar para ela também. E a gente, então, preparou aqui um bate-papo com vocês, uma troca de experiências também. Vocês podem mandar mensagens aqui no chat, mas a ideia é essa, então. Combinado. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Pessoal, eu já coloquei aí no chat. Enviem as perguntas de vocês para que a doutora Amanda possa responder as dúvidas de todos. Então, primeiro, doutora Amanda, o SUS fornece medicamentos para epilepsia gratuitamente? Sim, pessoal, a maior parte dos medicamentos para epilepsia, aqueles mais comuns e que são mais frequentemente prescritos pelos médicos, eles fazem sim da parte da lista de medicamentos que são fornecidos pelo SUS. Você consegue encontrar essa lista na internet se você buscar simplesmente por medicamentos SUS epilepsia, mas você também pode fazer uma busca mais específica olhando o PCDT para epilepsia. O que é o PCDT? É o Protocolo Clínico e as Diretrizes Terapêuticas para Epilepsia, que nada mais é do que as orientações gerais que os médicos do SUS recebem
para o diagnóstico e para o tratamento da epilepsia. E lá você encontra os tratamentos que são feitos pelo SUS normalmente, para pessoas com epilepsia especificamente, e parte desse tratamento é o tratamento medicamentoso. E ali existem os medicamentos que estão disponíveis. Você também pode encontrar a lista de medicamentos que o SUS oferece, mas aí para todas as doenças, no REMUME ou no RENAME, que são respectivamente a relação municipal e a relação nacional de medicamentos, que são as listas dos medicamentos que o SUS oferece por padrão, que são aqueles remédios que a população costuma precisar mais, utilizar mais, e por isso que eles entram para a lista do SUS depois que é feita uma avaliação. Perfeita a resposta, doutora Amanda. E o que fazer se esses medicamentos estiverem em falta? Se o medicamento da pessoa estiver nessa lista e ele estiver em falta? Isso, infelizmente, é uma situação que acontece bastante. Vocês sabem bem, né, Fê? A gente tem tido muitos problemas de falta de levetiracetam, por exemplo. É um medicamento que muitas pessoas de diferentes cidades têm reportado que está em falta. E é o seguinte, gente, não importa qual é o medicamento, o primeiro passo é você fazer uma solicitação, um pedido por escrito para o SUS. Esse pedido pode ser feito no papel e você leva lá na Secretaria de Saúde, faz um protocolo e fica com uma via, ou você pode simplesmente entrar no site da Secretaria de Saúde de onde você mora ou no site da Ouvidoria do SUS e registrar a sua solicitação por lá. E aí, o que vai ser muito importante de constar nessa solicitação? Primeiro de tudo, guarde as provas, os prints, os protocolos, tudo que você estiver comprovando que você fez essa solicitação, tá? Mas o que precisa ter dentro dela? Primeiro, precisa ter a sua identificação para eles saberem quem está fazendo aquele pedido. Então, seus dados pessoais completos e também informação de contato, por exemplo, seu e-mail e seu endereço, tá? Essa é a primeira coisa. Aí depois você vai dizer qual é o problema que você está enfrentando. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que foi diagnosticada com epilepsia, recebi uma receita médica para uso de levetiracetam, por exemplo, e fui à farmácia do SUS no dia tal, do lugar tal, e me informaram que estava em falta. E aí você finaliza simplesmente isso, tá? Falar qual é o seu diagnóstico, o que você precisa e o que aconteceu. E depois você encerra pedindo, solicitando que aquilo seja fornecido num prazo razoável e que você receba uma resposta. E aí muita gente fala, mas isso não adianta de nada, o SUS nunca responde, assim por diante. E já recebi essa resposta várias vezes, em vários comentários, de pessoas que são muito céticas sobre fazer esse pedido administrativo ao SUS. Bom, o SUS é um sistema de saúde imenso, que tem aí milhões de brasileiros e brasileiras para atender, e alocar os recursos, colocar os recursos do SUS nos lugares que mais precisam não é uma tarefa fácil. Então, é importante que a gente, primeiro de tudo, faça o nosso papel também, porque a saúde, ela é um direito, mas também é nosso dever lutar pelo nosso direito à saúde. Então, primeiro de tudo, esse já é um ótimo motivo para que você faça a solicitação ao SUS, para que a Secretaria de Saúde esteja informada, esteja ciente do que está acontecendo e possa resolver aquele problema, até porque é possível que outras pessoas estejam tendo a mesma dificuldade que você. E aí, o que acontece se eu não receber nenhuma resposta, ou então, se, por exemplo, eu pedir alguma coisa que não estava na lista do SUS e recebi uma resposta, mas foi negado o meu pedido? Aí sim você pode entrar na justiça, porque como o direito à saúde no Brasil, desde 1988, antes disso não era assim, mas desde 88 é um direito universal, você precisando de algo, o SUS precisa fornecer a você. Então, por vezes, o único caminho é a via judicial, mas mesmo assim, vai ser muito importante mostrar para o juiz que você fez essa outra tentativa primeiro e que você fez um pedido administrativo ao SUS e deu ali a oportunidade para o SUS resolver o problema. E o prazo também é muito importante dizer. Você vai colocar ali, olha, quero uma resposta em tanto tempo. Vai depender muito da urgência do seu caso. Geralmente a gente coloca um prazo de até uma semana, mas existem casos que são extremamente urgentes, que realmente é uma questão de vida ou morte.
Então, assim, cada caso é um caso, mas como recomendação geral, o que eu posso deixar para vocês aqui de recado muito importante é isso. Se você está tendo dificuldades de acesso aos medicamentos, aos tratamentos que o seu médico prescreveu, ou mesmo de acesso ao médico, às consultas médicas, está ali há 6 meses esperando na fila do SUS, etc., faça uma solicitação por escrito no site da Secretaria de Saúde, no site da Ouvidoria do SUS ou na Secretaria de Saúde de onde você mora. Perfeito, doutora Amanda. Até teve uma pergunta que o Éder Vieira fez, que eu anotei na outra live, quando nós tivemos o problema técnico. Ele falou que ele tentou fazer a retirada do medicamento e ele recebeu a informação da Secretaria de Saúde que estava acontecendo um pregão, que ele não Uma iria responder. licitação, pelo que eu me lembro, né? Licitação, isso. Nesses casos também a gente pode pleitear dessa forma, dar um prazo limite para que esse medicamento ele seja dispensado ao paciente? Eu me lembro de quando ele fez essa pergunta, e aí a gente começa, pelo que eu me lembro, ele perguntou o que isso significa, o que é, então, para começar a licitação, né? Vamos começar por aí, porque eles parecem que me deram uma resposta aí com uma palavra difícil que eu não fosse entender para eu não reclamar, e é um pouco por aí, porque, olha, não importa qual é o motivo que o medicamento está em falta, você tem o direito de acesso àquele medicamento, ainda mais se for um medicamento da lista do SUS, é uma coisa que já que já tem que estar disponível, e não importa qual é o motivo porque está em falta, para começar. Mas vamos lá, licitação nada mais é do que um processo de compras que o governo faz. Quando o governo quer comprar remédio, ele não pode simplesmente ir na farmácia e pedir para a farmácia, olha, me dá aí não sei quantas milhões de caixas do remédio tal. Então, o que ele faz é abrir um processo para que as empresas, as farmacêuticas que fazem aquele remédio, possam se candidatar, fazer uma oferta, e aí o governo vai adquirir daquela empresa que apresentou a melhor proposta. Então, isso é importante porque, primeiro, é uma forma de garantir que os gastos públicos vão ser feitos sempre no melhor interesse da população. Você vai fazer uma concorrência entre aquelas empresas que estão disponíveis, no caso a gente está falando de medicamentos, seriam empresas farmacêuticas, mas a mesma coisa funciona para outros serviços públicos, para uma obra pública. Se o governo vai contratar uma empresa, ele abre essa oportunidade para que, com transparência, várias empresas possam se candidatar e então ele faça essa compra, no caso do medicamento. Mas, enquanto isso, a população não pode ficar esperando e não pode ter o seu tratamento interrompido. Então, isso é algo pelo qual o Estado pode sim ser responsabilizado, Fê. Então, a resposta, em termos gerais, é que sim, o Estado é obrigado a fornecer o medicamento, independentemente de estar em licitação, de não estar em licitação. Mas aí, o que vai ser feito na Justiça é uma coisa que depende de caso a caso. Se é uma coisa que está acontecendo há muito tempo, com várias pessoas, em um âmbito amplo, etc., pode ser o caso, até às vezes, de uma ação coletiva. Então, uma associação, como por exemplo a ABE, poderia entrar com uma ação contra o SUS, entre aspas, falando, olha, o medicamento está em falta em tais lugares, então a gente quer que o juiz dê uma decisão obrigando eles a terminar essa licitação logo, a adiantar as coisas por aí, enfim. Mas enquanto isso, a recomendação é sempre que a pessoa que depende do SUS, ela não pode pagar pelo medicamento e ela vai ficar sem tratamento se o SUS não estiver fornecendo. A recomendação é que essa pessoa faça de imediato a solicitação para a Secretaria de Saúde e não tendo resposta ou tendo uma resposta negativa, então a pessoa peça ajuda de um defensor ou de um advogado, porque vai ser preciso entrar na justiça. E aí você entra na justiça com um pedido de urgência, um pedido liminar, que significa simplesmente que é uma decisão do juiz que é de urgência e que é provisória. Por que provisória? Porque ela vai valer até o final do processo. E isso serve para o processo poder ir andando, aí o SUS apresenta a defesa deles, enfim, tem uma série de etapas que tem que acontecer, mas você faz esse pedido dessa decisão de urgência, dessa decisão liminar, já no início do processo, justamente para que a pessoa já tenha ali uma decisão judicial falando para a Secretaria de Saúde, olha, se você não me entregar o medicamento, a gente vai tirar o dinheiro da conta da Secretaria de Saúde e eu vou lá comprar. Porque na prática é assim que funciona. E tem que ser
Perfeito, né, doutora Amanda? Eu acho que o processo todo, às vezes, quando você coloca, algumas pessoas se sentem céticas em relação ao Estado, a nossa função enquanto cidadão é também buscar os nossos direitos, né? É fazer esse controle social. A gente tem que realmente se posicionar, fazer esse protocolo, como a doutora Amanda disse, pessoal, vai entrar diretamente com uma ação judicial. Primeiro você vai mostrar para o juiz que você esgotou todas as tentativas para obter esse medicamento e foram todas fracassadas. Doutora Amanda, eu vi aqui nos comentários algumas pessoas perguntando qual que é o processo para se obter medicamentos de alto custo. Pode ser que a pessoa, a todo momento, usufruiu de um plano de saúde e agora, por alguma questão da vida, ela passou a utilizar o SUS. Nesse caso, como que a pessoa ela faz esse processo de solicitação de um medicamento de alto custo no SUS? Tá, não é algo super complicado, tá, gente? A questão é que você precisa de... Só um barulho aqui, sinto muito. A questão é que você vai precisar de um outro documento além da receita médica. Então, assim como qualquer outro medicamento que você for retirar no SUS, você precisa de uma receita médica válida. Mas, além disso, na farmácia de alto custo, você também precisa levar o LME preenchido, que é o laudo de medicamento especializado. Então, é um formulário de uma página, bastante simples, que tem que ser preenchido pelo médico, então não adianta imprimir em casa e imprimir você mesmo, você mesma, você tem que passar em consulta médica e, quando o médico te der a receita, ele também preenche esse laudo. E você, então, com a receita válida e o LME preenchido corretamente, sem rasuras, sem trocar a cor de caneta, você vai à farmácia de alto custo, com os seus documentos pessoais e o cartão SUS, e você consegue retirar o medicamento que foi prescrito pelo seu médico. Perfeito. Pessoal, tem um pessoal que entrou agora na live e perguntou o que fazer sobre a questão do desabastecimento de medicamento. E vocês vão precisar voltar um pouquinho a live depois, porque essa explicação ficou bem no comecinho da live. Aproveitando que eu comentei sobre o convênio, doutora Amanda, tem uma pergunta aqui. Como faço aliás, se o meu plano de saúde deve cobrir meu tratamento para epilepsia? Para responder com precisão, a gente precisa sempre olhar o contrato do plano de saúde, tá, gente? Então, isso aqui é uma live, o nosso objetivo é informativo, então é informar vocês e não necessariamente, de forma alguma, aliás, substituir uma orientação jurídica caso a caso. E sempre que a gente pensar em plano de saúde, tem ali um contrato envolvido. E é nesse contrato que a gente vai ver qual que foi a cobertura que a pessoa contratou. Mas, em geral, a resposta que eu posso te dar é: se o contrato tem previsão de cobertura para determinada doença, então o plano deve cobrir os tratamentos que forem prescritos para aquela doença. Como eu disse, a resposta vai variar muito caso a caso. Existem casos, inclusive, que a pessoa tem um plano de saúde, mas ela não pode pagar, por exemplo, por um determinado medicamento, mas ela consegue esse medicamento no SUS. Então, isso também é uma possibilidade da pessoa ter o plano de saúde, mas utilizar o SUS também. Então, a resposta geral é essa, de que se tem cobertura para doença, deve cobrir os tratamentos. Mas é sempre importante avaliar caso a caso e, principalmente, analisar o contrato com o plano de saúde para ver qual que foi a cobertura contratada. É lógico que existem cláusulas, existem partes do contrato que às vezes elas são abusivas. Às vezes tem alguma coisa ali no contrato que não poderia estar ali porque vai contra alguma lei, alguma proteção, alguma garantia que a pessoa tem. E isso é uma coisa também que um advogado ou um defensor vai poder analisar caso a caso, lendo ali o documento, o contrato que a pessoa tem com o plano de saúde. Perfeito. Doutora Amanda, outra pergunta sobre convênio. O que fazer se meu plano negar a cobertura ou reembolso? Nesse caso, vamos aí a pensar resposta que é uma mistura das minhas duas respostas. Porque eu vou falar que a primeira coisa que você vai fazer é justamente fazer essa análise do contrato, mas também
fazer um pedido de justificativa por escrito ao plano de saúde. Porque às vezes a gente acaba tendo a negativa ali pelo telefone, não anota o número de protocolo, enfim. E aí, se você teria direito àquilo que o plano negou e vai ser preciso entrar na justiça, vai ser necessário comprovar que aquilo aconteceu. Então, se você não tem uma negativa por escrito do plano, peça para que eles te mandem por escrito justificando o porquê que eles estão negando exatamente. E aí, com essa justificativa, um advogado ou um defensor vai poder ver, ler o documento e ver se aquilo está dentro dos limites da lei ou se a conduta do plano está sendo de alguma forma ali abusiva ou ilícita, enfim, que justifique dar entrada em uma ação na justiça. Essa questão do tratamento, ela incorpora não só as consultas médicas, mas também pode ser que a pessoa consiga o direito a ter a dispensação de um medicamento também, doutora Amanda, por exemplo? Sim, é possível. Muito legal. Doutora Amanda, quais são os tipos de tratamento para epilepsia recomendados pelo SUS? É uma pergunta um pouco ampla, né? Vai depender do local onde a pessoa está também. Sim, mas naquela lista que eu mencionei no começo da live, no PCDT para epilepsia, existe a lista dos tratamentos que são recomendados pelo SUS. E ali você vai encontrar tratamento medicamentoso e uma série de medicamentos. Você vai encontrar a dieta cetogênica, está lá no PCDT para epilepsia. Você vai encontrar o VNS, o estimulador do nervo vago, que é um procedimento cirúrgico para alguns casos específicos de epilepsia. E se eu não me engano, de cabeça agora são esses 3, mas é super simples. Se vocês quiserem, eu inclusive recomendo que quem tem epilepsia se informe e se intere desse documento. É só procurar no Google PCDT, de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Epilepsia SUS. Só jogar isso no Google que vai aparecer para você o protocolo completo e aí você consegue entender um pouco mais sobre o que o SUS oferece, digamos, ali como padrão para epilepsia. E por que eu digo ali como padrão? Porque justamente o que está naquela lista são coisas que valem para todo mundo e que valem para todos os casos. Mas o direito à saúde é universal. Então, se no seu caso específico você tem alguma particularidade e existe uma justificativa médica para que você precise de algo que não está lá naquela lista, seja um medicamento, seja algum tratamento específico, enfim, você tem o direito a requerer isso judicialmente, mas sempre fazendo o pedido para o SUS diretamente primeiro. Um comentário aqui, curioso, doutora Amanda, da Lucy. Ela falou que ela está tendo dificuldades com a LME. Já é a terceira vez que ela vai até o local e sempre tem algo errado. Nesses casos, eu acho que é importante o local onde ela está fazendo a solicitação sinalizar, né, doutora Amanda, qual é o erro que acontece para esse retorno? Foi o mesmo erro nos 3, cada hora era uma coisa diferente, aí tem que realmente analisar caso a caso. Difícil responder assim de uma forma geral, sem saber o que aconteceu de fato, né? É importante perguntar, às vezes pode ser que o médico, de repente, faltou alguma informação médica, enfim, pode ser algo nesse sentido. Mas algumas regrinhas do LME, todos os campos têm que estar preenchidos, essa é a primeira. Não pode ter nenhuma rasura no LME. Então, se teve rasura, joga fora e começa de novo. Não pode trocar de caneta, então começar e colocar o nome do paciente com caneta azul e depois preencher com caneta preta, isso é considerado uma forma de rasura. Então, realmente, tem umas regras bem chatinhas. As mais chatinhas são essas daqui que eu falei, de resto é uma questão de preencher corretamente os campos que estão ali. Tem alguns poucos campos que podem ser preenchidos pelo paciente, que são só as informações pessoais de contato do paciente, mas geralmente, na maior parte dos casos, o próprio médico preenche. Agora, se não está legível, por exemplo, a letra do médico, pode ser que a pessoa tenha dificuldade para conseguir retirar. Então, tem esses pequenos detalhes, mas aí no caso dessa pessoa específica, eu não sei o que aconteceu em cada uma dessas 3 vezes. Olha, doutora Amanda, outro comentário aqui, acho, Manzan. Na farmácia judicial em Minas Gerais, eles não estão dando a negativa para você não ter o documento.
Então tem uma ótima notícia para você. A falta de resposta é considerada negativa para o juiz, tá? Para o juiz não responder ou então recusar o que a pessoa pediu, são exatamente a mesma coisa. O que você precisa provar é que você fez a solicitação, que você foi até lá e fez o protocolo, que você enviou uma solicitação para a Secretaria de Saúde, enfim, da forma que for. Mas, assim, provando que você fez a solicitação, não importa se eles não responderem nada dentro de um prazo razoável, passaram ali 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana, enfim, aquilo pro juiz equivale a uma negativa, tá? Passar outra pergunta agora, sobre uma questão do direito do aluno. O aluno com epilepsia tem direito a professor de apoio? Aí a gente está entrando um pouco na LBI, pessoal, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão trouxe essa figura do profissional de apoio para as crianças com deficiência, e é possível que uma criança, que um aluno, uma aluna com deficiência precise desse apoio, desse profissional de apoio escolar que está trazido ali pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, é possível, sim, que uma criança que precisa de um profissional de apoio escolar consiga esse profissional. O modo de fazer isso vai ser um pouco parecido com o que eu falei aqui, mas ao invés da Secretaria de Saúde, você vai entrar em contato com a Secretaria de Educação. Você vai levar documentos médicos que comprovem aquela necessidade e fazer uma solicitação de que, conforme o pedido médico, conforme a recomendação médica, seja fornecido um profissional de apoio escolar. Então, é uma questão de demonstrar a necessidade, demonstrada essa necessidade, o Estado tem o dever de fornecer. Se não for cumprido esse dever, então você pode garantir o seu direito na justiça. Eu tenho aqui uma pergunta da Cauris 43. Como ser atendido por você? Você pode mandar uma mensagem para a gente aqui pelo Instagram, tá bom? Fique à vontade. A gente está sempre online, eu e a minha equipe, a gente se reveza para sempre responder o pessoal aqui no Instagram, no WhatsApp, somos muito acessíveis. Ou então falando com a Fernanda, é claro, nossa super parceira. Mas Sim. fiquem à vontade aqui para mandar DM depois da live, inclusive contem aqui se vocês gostaram, não gostaram. Quero receber os comentários de vocês. Sigam, né, nas redes sociais para ficarem atualizados em relação à questão do direito de vocês. Agora, outra pergunta. Quem pode solicitar o serviço de Atende, doutora Amanda? O serviço de Atende, ele em tese é feito para alguns grupos de pessoas específicas, mas se a pessoa demonstrar que tem necessidade desse transporte, ela pode ser contemplada pelo Atende. Eu tenho anotado aqui as regrinhas específicas, mas eu vou ter que colar para te passar, Fê. Que aí já foge um pouquinho do direito à saúde, que é o meu dia a dia mesmo, sabe? Mas eu já deixei tudo pronto aqui para passar para vocês. Só faltou o óculos para enxergar melhor. Então, eu mencionei que é destinado, a princípio, para alguns grupos específicos, né? Esses grupos são pessoas com autismo, surdo-cegueira ou deficiência física e mobilidade altamente reduzida. Então, se bem que a mobilidade altamente reduzida é bastante amplo, basicamente a resposta é a que eu tinha dado mesmo, que assim, a pessoa que precisa, que tem essa necessidade do transporte, ela pode ser contemplada pelo Atende ou Atende Mais. Perfeito, doutora Amanda. Um comentário aqui, eu acho que esse comentário vai para a associação, para nós, né, tanto para mim quanto para você. Tem uma pessoa, depois a Karina, depois eu queria que você entrasse em contato no direct conosco, Karina. Ela colocou assim, doutora Amanda: estou tentando criar um projeto de lei estadual para o Mato Grosso, para que o Estado ofereça atendimento com um neurologista pelo SUS. O que vocês poderiam ajudar nessa construção? Então, de repente, ela ajuda nessa construção de uma lei. Ela pode mandar para a gente uma mensagem e a gente conversa mais sobre isso para entender melhor qual que é a ideia dela.
Perfeito. Agora, ainda na questão do transporte, doutora Amanda, a gente pode falar um pouquinho sobre TFD, tratamento fora do domicílio? Claro. Bom, você já adiantou aí, a sigla TFD quer dizer tratamento fora do domicílio, e é super autoexplicativo esse nome, acho ótimo, porque deixa bem claro o que acontece. Às vezes você precisa de um tratamento de saúde ou de uma consulta com um especialista, de algo que não está disponível ali no município onde você mora. Se essa distância for maior do que 50 quilômetros, você tem direito ao tratamento fora do domicílio, que é um auxílio, como se fosse uma ajuda de custo, para que você tenha a locomoção, o transporte até o local, e se for necessário, a hospedagem, e se for necessário, também para o acompanhante da pessoa, do paciente que está indo lá se consultar ou fazer o tratamento. Então, geralmente, como que isso funciona na prática? A pessoa que recebe ali no seu município um pedido médico de algo que não está disponível no município, o próprio posto de saúde, UBS, geralmente encaminha a pessoa para a lista de atendimento do local onde aquele serviço está disponível, porque a pessoa só vai receber o TFD se ela tiver com um lugar para ser atendida ali, se ela tiver um horário, se ela tiver uma consulta agendada, se ela tiver uma sessão de tratamento já marcada. Então, isso é feito pela unidade de saúde onde a pessoa é normalmente atendida. Então, no momento em que você recebe um pedido de um pedido médico, de um tratamento, uma consulta com um especialista, de qualquer coisa, que está a mais de 50 quilômetros de onde você mora, então é possível você receber esse auxílio do SUS, que é o TFD, o tratamento fora do domicílio. Perfeito. Eu só um recadinho para a Andernan, não sei, ela colocou aqui sobre. Vou pedir para você voltar à live. Teve um comentário que ela queria solicitar o remédio de alto custo, se poderia ser com atestado ou receita. A gente explicou um pouquinho antes na live. Eu vou pedir para depois que a live finalizar, eu vou salvar e vocês podem retornar um pouquinho para verificar essas respostas. Vamos ver, pessoal, mandem perguntas, eu não estou conseguindo enxergar aqui se tem mais alguma pergunta, doutora Amanda. Agora, uma pergunta, uma curiosidade, doutora Amanda. Quando eu sou assistente social, e nem sempre, assim, para a epilepsia, que é um jogo de xadrez, a gente recebe muitos pacientes em situação de insegurança alimentar, vulnerabilidade social, e a epilepsia nem sempre ela tem medicamentos que estão, né, dentro desses protocolos. Se o médico, porventura, indicar um medicamento que ele não está na lista daquele estado, o que a pessoa pode fazer se ela for uma pessoa hipossuficiente? Porque ou ela escolhe comer ou ela escolhe fazer o tratamento. Infelizmente, hoje no Brasil, essa é a nossa grande realidade. Para essas pessoas que vivem esse contexto, o que é possível fazer em relação ao direito à saúde quando você coloca isso como universal? Se a pessoa precisa daquele medicamento, ela tem o direito de receber, tá? Se você precisa de um medicamento e não pode pagar por ele, não importa se ele está em falta, se ele não faz parte da lista do SUS, se ele está em licitação, se é canabidiol, enfim, não importa. Se o seu médico prescreveu algo, você precisa daquilo, você não tem como pagar, você tem todo o direito de receber o seu tratamento, o seu medicamento. E como você vai fazer isso? Vai ser os mesmos passos que eu expliquei no caso dos medicamentos em falta, que é, primeiro de tudo, fazer uma solicitação por escrito ao SUS ou à Secretaria de Saúde, se identificando, informando o seu diagnóstico, o que você precisa e por que você não conseguiu, e no final fazendo um pedido de que aquilo seja fornecido dentro de um prazo razoável e que você receba uma resposta. E mais uma vez, não importa se não houver nenhuma resposta ou se o pedido for negado, ambas as situações são a mesma coisa para o juiz, e aí, não havendo resposta, ou se o SUS efetivamente negar o seu pedido, você pode e deve pegar as provas, os prints, os protocolos dessa solicitação que você fez e buscar a ajuda de um defensor ou de um advogado para dar uma entrada em uma ação na justiça. E é importante esclarecer também
que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Tem gente que parece que acha que isso é uma coisa simples, mas muita gente tem dúvida sobre o papel do defensor público. Então, eu acho importante também esclarecer aqui, desmistificar e simplificar um pouco para vocês, que um defensor público nada mais é do que um advogado que o Estado contratou para atender a população gratuitamente. Então, falando de um jeito bem simples e bem claro, é um advogado público. Então, se a pessoa já tem uma ação judicial, por exemplo, que ela entrou na defensoria, então ela foi lá, pediu a ajuda da defensoria pública, aí um defensor, que é um advogado público, foi lá, entrou com a ação judicial dela, etc., a pessoa não pode ir com um advogado particular e entrar com outra ação igual. Então, tem gente que acha que falar com a defensoria pública é algo que você está fazendo fora do judiciário, algo que você está fazendo administrativamente. Mas isso só no momento em que você está sendo atendido ali nas primeiras etapas, chega um momento em que, se você tem um direito que precisa ser garantido na justiça, a defensoria pública vai dar entrada em uma ação judicial da mesma forma que um advogado, que qualquer outro advogado faria por você. Então, é importante esclarecer isso também, porque às vezes as pessoas têm essa confusão, então chegam até mim, mas aí elas já têm uma ação judicial que elas entraram com a defensoria pública, e aí eu não posso intervir numa ação nem de outro advogado, nem de um defensor, porque não seria ético interferir num processo de outro profissional. Mas muitas vezes a pessoa nem se dá conta de que essas coisas são equivalentes. Ela acha que ela pode pedir ajuda para a defensoria, e se não der certo, aí eu vou atrás de um advogado. Mas se for para pedir a mesma coisa, você não pode entrar com duas ações iguais. Acho que está no mudo agora o seu, Fê. Eu coloquei no mundo. Doutora Amanda, uma pergunta não, acho que um comentário que vale a pena a gente reforçar a gente não desistir do nosso direito, que acho que depende de cada caso. O caso da Adriana, que ela comentou assim, doutora Amanda, demora demais esse processo, lamentável. Esperamos 3 anos, acho que 3 anos, ou não entendi aqui, saiu com um erro de digitação, acho que foram 3 anos, os medicamentos que não tem no SUS. Então, a espera dela foi uma espera de 3 anos. Mas, por exemplo, esse advogado, no seu caso, a condução do seu processo é diferente. A gente não pode falar do outro colega, como foi na Defensoria Pública, mas existe uma possibilidade de uma liminar judicial para que um caso... Porque no caso da epilepsia, a gente tem o risco de SUDEP, né, de morte súbita em epilepsia. Então, se esse paciente ele tem um risco de morte, né, uma piora, um agravamento do estado de saúde dele, ele não pode ficar 3 anos sem medicamento, se a família não tem condições de comprar. Nesse caso, doutora Amanda, é possível entrar com uma liminar para que o juiz interfira nesse processo com uma agilidade? Então, interfira em qual processo exatamente? Isso que eu preciso entender. Então, porque se a pessoa já tem uma ação... de 3 anos... ela conseguiu para resolver administrativamente. Não, o que a gente costuma fazer é isso, pessoal, a gente dá um prazo que é razoável para a pessoa fala, olha, eu posso esperar uma semana, porque daqui a X tempo acabou o meu medicamento. Então a gente vai dar uma semana para o SUS responder, se em uma semana não teve nenhuma resposta, a gente já vai entrar com a ação com um pedido de urgência, que é esse pedido liminar. E aí, quanto tempo que demora para sair a liminar? Vocês vão me perguntar. E eu vou responder, vocês vão brigar comigo, por favor, não briguem, mas eu vou responder que depende. E não depende só do advogado, se é a defensoria pública, se é o fulano, se é o ciclano. Depende também de onde você mora, de com qual juiz caiu o seu processo. Às vezes o juiz tem poucas decisões ali na fila, e a decisão liminar pode sair simplesmente no dia seguinte que você entra com o processo, porque ele tinha poucos casos urgentes para decidir. Às vezes o juiz tem uma pilha enorme de outros casos que também têm pedido liminar, também são urgentes e acaba demorando mais tempo para sair essa decisão de urgência. Mas o ponto é, logo que você entra com esse tipo de ação, que é uma ação pedindo qualquer coisa que se relaciona com a saúde e que tem uma questão de urgência envolvida, você faz esse pedido liminar. Na grande, esmagadora maioria das vezes, esse pedido é atendido pelo juiz. Quando não é, eu posso te dizer que, assim, quase sempre é por falta de documentação médica. Então,
Se no seu caso for necessário entrar na justiça para garantir o seu direito à saúde, existem duas coisas que você precisa ter. A primeira delas é o que eu falei aqui várias vezes, que é a prova de que você tentou pedir ao SUS. Se você tentou pedir ao SUS e ele está um tempão para te responder, enfim, isso equivale a ter negado. E a segunda coisa muito importante que é necessário para dar entrada em qualquer ação sobre direito à saúde é ter a documentação médica o mais completa possível. Então, se você precisa de determinado medicamento fora da lista do SUS, por exemplo, você precisa ter um laudo do seu médico explicando por que você precisa daquele medicamento. Você já testou os outros? Eles deram efeitos colaterais? Não funcionaram? O que você está usando atualmente? Quanto mais informações médicas houver desse tipo, melhor para que você consiga a decisão de urgência, a decisão liminar o mais rápido possível. Mas são essas duas questões centrais, tá, pessoal? A solicitação por escrito para a Secretaria de Saúde, para o SUS, então você tentar, de outra forma, administrativamente, resolver o problema, e muitas vezes resolve o problema. As pessoas são céticas, acham que não adianta de nada, mas eu vejo diariamente pessoas que eu oriento a fazer essa solicitação e funciona, e a pessoa é atendida, e a consulta é agendada. Então, mesmo que isso não aconteça, você vai precisar dessa solicitação para mostrar ao juiz que você fez essa outra tentativa primeiro. Perfeito. A Kate colocou uma pergunta aqui, eu não sei se foi uma pergunta ou um comentário, que ela eu não entendi, ficou um pouco solto. Defensoria Pública ou Ministério Público? No caso da ação pública, né, doutora, para fazer a solicitação para um advogado público do Estado, seria a Defensoria Pública. Para entrar na justiça é a Defensoria Pública. Dependendo do caso, se é uma situação que envolve, por exemplo, um menor de idade, etc., o Ministério Público ele vai ser parte lá no processo. Então é como se a gente entrasse com ação contra o SUS e contra o Ministério Público, porque o Ministério Público precisa ver ali se está tudo certinho, se os direitos da criança, do adolescente, por exemplo, ou da pessoa com deficiência, ou da pessoa idosa, enfim, de qualquer pessoa vulnerável estão sendo protegidos. Então o Ministério Público ele tem uma outra atuação. Quem funciona como advogado contratado pelo governo para atender a população gratuitamente é o defensor público. Mas, além disso, existem outras formas também de ter acesso à justiça. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado caro, etc., e dizer que o acesso à justiça é algo que só está disponível se você tiver muito dinheiro, não é verdade, porque além da defensoria pública, existem advogados, por exemplo, disponíveis nas OABs sessionais, em que a OAB indica os advogados. Existe a Defensoria Pública, claro, existem escritórios que fazem atuação pro bono e existem também escritórios que atendem pessoas de baixa renda e que têm um formato que é feito para atender as necessidades dessas pessoas. Então, o importante é a gente ter essa consciência de que não adianta ficar reclamando do SUS e ficar falando que está em falta, etc., etc., se a gente não lutar pelo nosso próprio direito à saúde. Então, a saúde é um direito, mas a gente tem esse dever de lutar para que esse direito se torne uma realidade na prática. E cobrar isso do Estado, cobrar isso quando não estiver sendo feito, quando não estiver respeitado, porque é assim que a gente vai melhorando as coisas. Perfeito. Essa parte do Ministério Público também, doutora Amanda, é possível abrir uma reclamação no Ministério Público se porventura houver um desabastecimento na cidade, por exemplo, consecutivo, assim, que nem do Levet da Seção, que a gente tem visto? É possível pedir ajuda diretamente ao Ministério Público, mas não necessariamente vai ser a forma mais efetiva de resolver o seu problema. Perfeito. Doutora Amanda, um perfil aqui, Caures, ela colocou que no caso dela, o juiz disse que a importação do CBD era de esfera federal. Isso é possível? Eu não entendi a pergunta. O juiz falou isso. Bom, é o seguinte, a gente tem ali a esfera federal, que quer dizer o Brasil inteiro, a estadual, que são as secretarias de saúde estaduais, e a municipal, que aí são os municípios. E a saúde é uma responsabilidade de todos eles. Então, se um não cumpre, se o município não está fornecendo o medicamento, você pode sim obrigar o Estado a fornecer. Mas, por questões práticas e por questões operacionais, existe ali uma divisão
que o próprio SUS faz das responsabilidades. Então, os medicamentos, por exemplo, da assistência básica à saúde, que são aqueles mais comuns e mais utilizados pela população, como, por exemplo, os medicamentos para hipertensão, esses medicamentos são fornecidos pelas secretarias de saúde municipais. Aí, quando a gente pensa na farmácia de alto custo, quem é responsável por cuidar do estoque, deixar ter medicamento lá, atender a população, etc., é o Estado. Isso significa que um não é responsável, o outro não é responsável? Não. Todo mundo é responsável, se não está cumprindo, assim, o que importa é que um deles vai ter que dar cumprimento a isso. Mas muitas vezes a gente encontra... Geralmente não é o juiz que fala isso, geralmente é ali quem está representando o SUS que faz essa alegação de falar não é minha responsabilidade. Mas assim, a verdade é que sim, é responsabilidade da União, que aí é o âmbito federal, assim como é a responsabilidade do estado em que você mora, assim como é a responsabilidade do seu município. Mas por uma questão de organização existe essa divisão, então eu não li o seu processo, não posso opinar no caso de um colega, mas provavelmente o que o juiz falou tem alguma relação com essa separação, com essa divisão, que é algo muito mais prático do que uma coisa que está no direito, porque no direito, o direito à saúde é um só e o SUS e o Estado têm que fornecer de uma forma aí que não importa para o cidadão quem está fornecendo, tem que fornecer. Mas quando a gente pensa em termos práticos, se ninguém for responsável por coisas específicas, acaba ficando naquele deixa que eu deixo, e no final ninguém vai fornecer nada, então eles fazem uma divisão. Então eu imagino que no seu caso seja algo em relação a isso que o juiz está falando, mas é importante deixar bem claro que assim, a gente chama isso de responsabilidade solidária. Justamente porque eles dividem essa responsabilidade de uma forma solidária, tanto do Estado quanto do município. Se a pessoa que mora ali está tendo dificuldade de acesso ao medicamento, é problema dos três. Perfeito. Um comentário da Adriana. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não tem um EEG, que é o vídeo EG, que é um procedimento de exame pelo SUS. Ela acha um absurdo. A minha pergunta, né, doutora Amanda, assim, o Brasil é enorme, na sua grandeza, a sua desigualdade social também. Então, a gente tem oferta de serviços infinitas, por exemplo, em São Paulo, mas também temos a precarização não da é saúde. Infinita, gente, pelo amor de Deus. Assim, infinitas, assim, dependendo da situação que a gente olha, se equiparando com o Brasil nessa desigualdade, tem lugares que não tem nada. Nesse caso, quando é um exame, a pessoa ela pode solicitar isso via judicial, porque, por exemplo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela precisa desse exame. Como que ela faz se o SUS não fornece no território dela esse exame? O primeiro passo é tentar via SUS, porque, como eu disse, quando algo não está disponível onde você mora, seja 50 quilômetros, seja 500 quilômetros, enfim, não importa qual que é a distância, o próprio SUS geralmente encaminha o paciente para que seja atendido na consulta, no tratamento, enfim, no exame, no caso, para que a pessoa seja atendida onde está disponível. Então, se a pessoa mora super longe, só está disponível, por exemplo, no Rio de Janeiro, o SUS vai oferecer esse auxílio do TFD, do tratamento fora do domicílio, para que a pessoa possa se deslocar até onde aquele serviço está disponível. Porque realmente existem aparelhos que são caríssimos, de assim, alguns milhões de reais, então que existem poucos pelo Brasil. Então, realmente é uma população muito grande e o SUS ele foi criado para concretizar o direito à saúde, que está na lei. Então, primeiro a gente teve a Constituição de 1988, 89, que mudou completamente a saúde, porque até então você tinha direito à saúde se você pagava a previdência, senão a sua esperança era contar com as santas casas, contar com filantropia, mas não existia um sistema de saúde público para quem não contribuía, para quem não pagava. Então, depois disso, a gente começou, então, a construir o SUS, e de forma que ele fosse capaz de atender a população, independentemente da pessoa estar contribuindo com previdência ou não, enfim. E aí a gente tem o tripé da Seguridade Social, que aliás estamos super representando bem aqui, que a Fernanda está representando a assistência social, e eu estou aqui representando os outros dois pés, que são a saúde e a previdência social. E aí, em conjunto, a gente tem a Seguridade Social, e esses direitos todos são coisas que não existiam até a Constituição de 89,
e que justamente estão sendo construídas para dar concretude àquilo que está na lei. Então, primeiro a lei veio e falou, todo mundo tem direito à justiça, e esse direito é universal, não importa do que você precisa. E aí, a partir daí, a gente foi construindo um sistema de saúde pública que fosse capaz de atender da melhor forma possível essa população de mais de 200 milhões de pessoas. O comentário da Adriana, que é embaixadora da BE no Mato Grosso do Sul, foi o seguinte, que ela fez a denúncia da falta desse aparelho na ouvidoria pública do SUS, e o VGG, ele não custa nem 50 mil reais, doutora Amanda. Entendi. Bastante triste, né, a nossa realidade. Nesse caso, às vezes, a ABE pode fazer algo nesse sentido, entrando na justiça com a ajuda de um advogado, mas a pessoa que estaria entrando com o processo não seria nem ela, seria uma associação de defesa dos direitos das pessoas com epilepsia, por exemplo. Mas isso é uma coisa que precisa ser analisada caso a caso, de qualquer jeito, depende muito do que esteve envolvido ali, das questões que estão acontecendo, onde você mora, como que estão os recursos públicos, as verbas públicas, mas de qualquer forma, o ponto é que se você precisa, isso vai estar disponível em algum lugar, nem que seja aqui em São Paulo, e aí você pode contar com o TFD, com o tratamento fora do domicílio, que é esse auxílio para que você possa se deslocar até onde for necessário para fazer o seu tratamento, o seu exame, o seu acompanhamento médico. Tem um comentário aqui, antes da gente finalizar a nossa live, ela colocou aqui, o CBD é importado, sou de Salvador, Bahia, o juiz indeferiu o pedido, dizendo, né, o pedido de importação dizendo isso. Eu acho que se tem juiz no meio, gente, vocês já entraram na justiça. E aí o mais importante, e eu vou dizer sempre, converse com seu advogado ou com seu defensor, enfim, com quem deu entrada nessa ação na justiça. Porque seria muito antiético da minha parte ficar fazendo comentários específicos sobre ações judiciais que, assim, eu nem sei o que aconteceu, gente. Mas eu posso dizer para vocês que, em termos gerais, dando uma resposta geral, só para... Acho que a gente também já passamos aqui do horário que a gente combinou, né? Mas só para falar um pouquinho de canabidiol, que é um tema que eu sei que as pessoas com epilepsia se interessam muito e precisam muito de informação, né? Existem atualmente alternativas nacionais, então a gente tem já produtos que estão sendo produzidos no Brasil, os insumos são importados, mas são produtos produzidos no Brasil. A gente tem uma variedade aí de opções de óleo de CBD, por exemplo, que a pessoa pode receber a prescrição médica, alguns vão ser importados, outros não vão ser. E aí, quem vai dizer de qual que você precisa é o seu médico. Então, não vai ser o juiz que vai dizer qual é o óleo que você precisa. Se existe uma justificativa médica para que seja o óleo de CBD X, seja porque ele tem outro princípio ativo associado, seja porque, enfim, o ponto tem uma justificativa médica? Se tem, isso é algo que pode e deve ser apresentado para o juiz. E muitas vezes, na prática, o que acontece é que a documentação médica que foi apresentada não é o suficiente, que são aquelas duas questões que eu falei para vocês, gente. Qualquer ação de direito à saúde vai ser importante. Mostrar que você tentou de outro jeito primeiro e mostrar que você precisa daquilo. Então, você ter laudos médicos completos, explicando realmente o que você precisa, para que o juiz possa entender o seu caso também da melhor forma possível e tomar uma decisão o mais justa e correta possível. Porque às vezes você faz um pedido, mas você não dá ali nenhuma prova, nada para que o juiz entenda a sua história, entenda o que aconteceu, entenda o que você já fez de tratamento, etc. Isso é uma coisa que também vai te prejudicar. Então, muita atenção à documentação médica. Se você já entrou com uma ação, às vezes você pode ter um laudo novo, alguma coisa mais completa, mais recente, etc. e tal, você pode complementar, mas se você vai entrar com uma ação, tenha sempre a documentação médica o mais completa possível para compartilhar, para levar para falar com o seu advogado, enfim, porque vai ser isso que vai determinar o sucesso da sua ação. Porque o direito à saúde, ele existe e ele está lá na lei. A questão é você mostrar que você realmente precisa daquilo. E como você vai mostrar isso? Com a documentação médica o mais completa possível. Perfeito. Acho que só dá tempo de uma última pergunta, doutora Amanda. Claro, olha, a Carol colocou aqui. Meu filho precisa de um suplemento para ganho de peso. Levei o formulário para o médico nutricionista da UBS preencher, só que eles negam. Posso pedir para os médicos Nutri do convênio preencher?
eu não sei de que formulário que você está falando e não sei por que que o médico da OBS também não quer preencher, porque não foi uma coisa prescrita pelo médico, aí que eu não entendi. Teria que fazer esse Porque comentário aqui. Como não dá mais se ele tá tempo? fazendo uso desse suplemento, é porque o médico prescreveu. Então, se o médico prescreveu, como que o médico não ia querer dar o pedido? Enfim, não entendi muito bem a sua dúvida. Mas, gente, dúvidas específicas assim, vocês fiquem à vontade, podem me mandar mensagem que ou eu ou minha equipe estamos sempre online aqui no WhatsApp, aqui no Instagram, mas também no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? A ideia de hoje foi tirar essas dúvidas mais gerais sobre direito à saúde, que perguntam muito para a Fernanda, que também perguntam muito aqui no escritório, dar orientações mais gerais, informativas realmente, que sirvam aí para todo mundo. Mas análises de caso a caso, assim, é uma coisa que é importante fazer de uma forma mais individualizada e mais cuidadosa. Porque senão eu Perfeito. corro o risco de falar besteira aqui e ainda fica gravado, eu vou passar vergonha. Não façam isso comigo, gente. Imagina, imagina. Só para terminar, pessoal, vou deixar o telefone da Associação Brasileira de Epilepsia, tanto para as dúvidas com a doutora Amanda, que pode ir pelo o direct dela, mas outras dúvidas gerais para a Associação Brasileira de Epilepsia, principalmente o pessoal que perguntou a respeito de PLs. Vou deixar o WhatsApp da BE, tá? É 11 São Paulo, 944667415. 11 944667415. A gente vai se despedir de vocês. Obrigada pela participação. Compartilhem nos grupos de WhatsApp aí, pessoal, que a gente sabe que tem grupos de mães, enfim, a gente disseminar essa informação a respeito dos nossos direitos. Enquanto pessoa com epilepsia, a gente precisa lutar pelo nosso espaço, né? O direito à saúde, como a doutora disse, é um direito universal, é para nós também, a gente precisa lutar por isso, marcar, né, firmemente nosso território, assim como a gente vê em outros movimentos sociais, movimento do autismo, movimento de pessoas com diabetes, isso precisa ser forte, marcado, gente, na epilepsia. A gente não pode deixar a saúde, o atendimento da pessoa com epilepsia da forma que está. E a gente só consegue gerar política pública, demanda, a partir desses movimentos que a gente faz, de tensionamento de poder, quando a gente, infelizmente, precisa seguir, né, para judicialização, ou para a gente seguir com essas reclamações, para a gente obter o acesso ao nosso direito à saúde. Doutora Amanda, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Pessoal, está marcado lá no último post da BE Smith Martins. Qualquer dúvida que vocês tenham relacionada a direito à saúde, pode ir lá, pedir suporte para a doutora Amanda, eles respondem sempre prontamente, e eu quero pedir suas considerações finais, doutora Amanda. Eu só tenho a agradecer você, então, Fê, é um prazer estar aqui, poder conversar com o pessoal que está aqui essa hora da noite, depois que já trabalhou o dia inteiro, já fez um monte de coisa, cansado e está aqui pronto para aprender, para ouvir o que a gente tem para falar. Então, super obrigada a você pelo convite e a vocês que estão aqui nos assistindo também. E o recado principal de hoje é esse, pessoal, a saúde é um direito, mas lutar por ela é nosso dever. Então, se informem, saibam quais são os direitos de vocês, cobrem isso, contem com o apoio de associações como a ABE, que fazem um trabalho tão importante de informação, de orientação, de apoio, de acolhimento às pessoas com epilepsia. Então, aproveitem isso, aproveitem essa oportunidade, convidem outras pessoas para fazer parte disso e para lutarem também pelos seus direitos. E é claro que eu vou dizer para vocês me seguirem, tem a página geral do escritório, mas essa daqui que eu tô é sm.direito à saúde, em que a gente fala só sobre direito à saúde, e praticamente todos os dias eu solto um vídeo lá, tirando alguma dúvida, respondendo alguma pergunta, trazendo alguma curiosidade, algo do interesse de vocês e que pode ajudar vocês na prática, no dia a dia, a garantir, a conquistar realmente o direito à saúde. Perfeitíssimo, doutora Amanda. Boa noite, um beijo, bom descanso. Pessoal, um grande Boa beijo para noite, vocês. tchau, pessoal. Tchau, Até a próxima. pessoal. Tchau, pessoal.